Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais aqui no Prazo Santista. Hoje vamos fazer o nosso pós-jogo de Santos e Grêmio, Santos 1, Grêmio 1. E esse pós-jogo eu pedi por duas linhas. Ou pegar a empolgação ali do final do jogo e vir aqui fazer um pós-jogo um pouco mais feliz, falando que o Voivoda tá invicto e tudo mais. Ou uma linha mais crítica, que é que eu vou seguir falando de que esse pra mim foi o pior jogo desde que o Voivoda chegou no Santos, tá? Não tô considerando o primeiro jogo dele, porque eu acho que ele pouco implementou das suas ideias, mas sim, desde que ele conseguiu implementar suas ideias, que esse foi a pior partida, que teve o pior encaixe, que ele mostrou mais dificuldade, tá? Então esse vai ter um vídeo que a gente vai criticar um pouquinho as estratégias do Voivoda, mas vai lembrar, eu quis o Voivoda aqui, eu acho que ele ainda vai dar certo, e eu aposto muito no Voivoda, aposto que ele tem qualidade para melhorar esse time, e eu acho que esse time já tá melhor em relação aos outros, mesmo que hoje seja um pouco criticável. Mas a gente tem que criticar esse time justamente porque a gente vê que ele pode entregar mais. A gente viu que ele entregou mais contra o São Paulo, ele viu que ele entregou mais contra o Atlético Mineiro, então pode entregar mais, mas o Voivoda tem que ter alguns ajustes. Ele está testando as coisas também, vai lembrar, ele acabou de chegar no Santos, então é óbvio que ele teria dificuldades. Hoje, por exemplo, foi a primeira vez que ele pegou um time bem fechado na defesa, ele vai pegar bastante isso, vai pegar o Vitória, ainda vai pegar o Juventude, então ele tem que mostrar mais criatividade para isso. E ele tem que mostrar essa evolução. E também o Voivoda ainda está testando algumas peças, mas ele já tem que começar a entender que essas peças não funcionam. E hoje a minha maior crítica pro Voivoda vai sobre isso. Bom, meus queridos, para continuar o pós-jogo, peço seu like, sua curtida, seu comentário e sua inscrição aqui no nosso canal. Aqui embaixo, você vai ver aqui no botão dos comentários, dá para arrastar pro lado, e aí tem a opção de hypar o vídeo. Se vocês clicarem para hypar o vídeo, vai me ajudar bastante também, tá bom? Então, bora pro pós-jogo. Hoje, para quem não sabe, o Santos deu 24 chutes no gol. 24 chutes, 7 no gol, teve 65% de posse de bola. Deu 505 passes, cara. O Grêmio, 4 chutes e apenas 1 no gol. Então parece que o Santos dominou o Grêmio. Mas na verdade a partida não foi exatamente assim, tá, gente? Na verdade, assim, o Santos de fato criou mais, ele amassou o Grêmio, ele teve um potencial ali no primeiro tempo, mas pra mim, cara, eu acho que o Mano Menezes conseguiu se sobressair mais no começo do jogo. Eu vou explicar o porquê. O Santos conseguia amassar o Grêmio, atacar, mas diferente nas partidas contra o Atlético Mineiro, onde a gente vinha o Guilherme na frente do gol perdendo o gol, o Lautaro na frente do gol perdendo o gol, a gente nessa partida não via chances tão claras sendo criadas. O Grêmio conseguiu colocar bastante gente na área, montar uma defesa bastante sólida, e o Barreal pouco foi útil para passar a bola, muitas vezes passando a bola errado, o Grêmio rapidamente roubando a bola também e saindo em velocidade, o que deixava o Santos meio que em alerta. O Roleiser também não conseguiu fazer grandes criações, o Guilherme estava muito mal hoje, mas muito mal. E assim, o Santos pouco conseguia criar, o Santos não tinha criatividade, cara. Nas laterais, hoje, pra mim, o maior erro do Voivoda foi ter colocado o Escobar no lugar do Souza. E aí não é implicância com o Escobar. Por mais que hoje, pra mim, o Escobar fez um jogo terrível, tá? Mas é porque é uma partida que você quer abrir o adversário. Pra você abrir o adversário, você tem que ter opções ofensivas na esquerda. E simplesmente, quando você coloca o Escobar no lugar do Souza, você perde isso. O Escobar não tem essa profundidade, ele não tem um bom cruzamento, ele não tem uma boa chegada. Se esse cara não tem nada disso, cara, você acaba perdendo essa opção pela esquerda. E aí o time fica mais compactado pelo meio e o Grêmio tem mais facilidade de marcar. O Mike, com todo respeito ao Mike, um grande jogador. Mas o Mike tá numa péssima fase, cara. Numa fase tenebrosa. Eu repito o que eu falei na última partida, não testarem o Sherman nesse time é loucura, porque o Mike jogou muito mal, não foi opção nem na frente, muito menos atrás. Eu anotei aqui quantas de vezes que o Alex Duarte teve que cobrir o Mike, tá? E foram muitas nessa partida. Então assim, é bizarro, cara, como que o Santos acaba perdendo opções ofensivas por ter dois laterais que estão muito mal, mas muito mal. Então a gente perde essa opção, a gente tem que tentar centralizar o jogo e pouco se cria. Se for pegar primeiro tempo, grandes chances, é literalmente um chute de fora da área do Roleiser e depois uma jogada lá que tem um bate-rebate na área e o cruzamento onde o Guilherme tenta, eu acho que o Guilherme que cruza e o Zé Rafael tenta escorar de pé pro gol. Aí depois tem aquele voleio ali do Escobar, mas que pra mim nem foi grande chance aquilo, sabe? Só foi isso que teve na partida de produtivo do Santos. Por quê? Porque o Santos errava muito e não conseguia penetrar no bloqueio do Grêmio. E aí, com isso, o Grêmio esvaziou o contra-ataque. Não à toa, fez um gol que foi anulado corretamente, na minha visão, mas com contra-ataque, com uma falha bizarra do Escobar, com o Luan Pérez tomando um drible e o Brazão frangando. Sabe? Temos que falar disso também. Graças a Deus, bateu na mão do Edenilson e o frango sumiu, mas com o Brazão frangando. Então assim, se o Santos não deu grandes opções pro Grêmio defensivamente, ofensivamente faltou muito. E aí a gente apertou o Grêmio lá na frente, mas tem que apertar com efetividade.
E aí, pra mim, o que faltou nessa efetividade? Jogadores que chutem mais, laterais que dão amplitude pro campo e tudo. E esse ponto é culpa dos jogadores, principalmente, tá? Mas é culpa do Vojvoda de preferir um Escobar no lugar do Souza, de preferir um Mike a dar chance para o Igor Vinícius, que seja, sabe? O Santos tem que começar a abrir a cabeça e pensar em algumas outras soluções, porque as soluções que estão aí pouco estão ajudando o time do Santos, sabe? Vitor Hugo voltou, Bom Tempo voltou, cara, é tirar o Barreal. O Barreal naquela função ali não tá funcionando. Ou então o Vojvoda ir para um 3-5-2 para dar mais segurança defensiva, para essa equipe poder jogar numa transição com mais tranquilidade, porque como tá saindo hoje não tá rendendo. Então a gente vê esses pontos. O Santos também jogou muito numa saída de 3-4-2-1, 3-4-3-2-3-2, o que virava às vezes 3-3-2-2, que pra mim não é a pior coisa. Eu acho que o Vojvoda tem mostrado um conhecimento tático interessante e tudo, mas essa linha de 4 com uma de 2 de suporte, às vezes mudando e virando 3-3, cara, também não tá ajudando, porque fica sempre um lateral mais recuado na zaga e aí a amplitude do time diminui, sabe? Eu acho que o Barreal simplesmente está quebrando a tática original do Vojvoda e isso tem complicado muito o Santos. Segundo tempo, o Vojvoda parece que percebe isso e quer mudar a estrutura do time, então ele tira o Schmidt e coloca o Tiquinho. Aí muita gente falou 4-2-4, não, era um 4-4-2. Ele colocou Mike, Duarte, Luan Pérez, Escobar, deixou como meias mesmo. Você pode ver que eles não eram pontas, eram meias. O Roleiser e o Guilherme. E de volantes, o Barreal de segundo volante e o Zé Rafael de primeiro. Só que isso desmantou o time do Santos, sabe? E aí que tá, o Barreal não tava num bom dia, o Roleiser até tava, mas tava sem físico para conseguir jogar aberto numa ponta, e o Guilherme tava num dia terrível. Então isso não deu amplitude pro Santos, os laterais pouco ajudavam também no segundo tempo, e aí o Santos ficou infértil no ataque, porque tava com jogadores, opções mesmo, de jogadores muito ruins hoje, e ficou aberto na defesa. E aí o Grêmio começou a dominar o jogo, construiu a jogada mesmo de primeiro gol e saiu o gol do Edenilson. Então o Grêmio ali começava a dominar a partida. Aí parece que o Vojvoda dá opa, realmente, não vai ser taticamente que eu vou conseguir mudar essas peças. E aí ele começa a de fato tirar as peças que estavam ruins. Então ele tira o Mike e bota o Igor Vinícius, que também não entrou tudo bem, mas tudo bem. Não entrou tão bem, mas já fez mais do que o Mike, que tá muito morto em campo. Ele tira quem que ele tira pra colocar o Rincon? Eu não tô lembrado, não foi o Zé Rafael acabou jogando. Mas ele tira o Barreal pra colocar o Rincon, então ele volta a compor o meio de campo ali. Ele tira o Guilherme, se não me engano, pra botar o Robinho Júnior, que entrou muito bem na partida. Ah não tirou o Guilherme não, o Guilherme continuou. Tira o Roleiser pra colocar o Robinho Júnior, que também entrou muito bem, parabéns até. E tirou o Escobar, faltando 2, 3 minutos pra acabar o jogo, e bota o Souza. E, cara, vou te falar, o Souza entrou e já mudou o jogo, porque depois a gente vai falar mais do jogador, mas o Escobar, ele tem muito aquele problema de, às vezes, ele só marca bem, mas ele tem muita dificuldade de atacar. E aí, qual é o problema disso? Às vezes ele rouba a bola, de fato, ele tem um bom número de desarmes e interceptações, só que não adianta nada, porque muitas vezes ele rouba a bola e perde a bola em sequência. Então acaba que não ajuda nada, cara, no contra-ataque, sabe? Então é infértil, é muito infértil isso, cara. Bom, vamos fazer um jogador a jogador. Eu acho que o Vojvoda melhorou nesse final de jogo. O Santos voltou a apertar, inclusive. O Santos, primeiro que cria uma chance espetacular. O Tiquinho perde gol. Né? O Tiquinho chuta em cima do Wagner Leonardo. É absurdo o gol que o Tiquinho perde. Logo depois, o Santos cria mais uma jogada. O Zé Rafael chuta, bate no travessão, bate na trave e não entra. E aí, quando é escanteio, cara, o Zé Rafael de novo dá um voleio na bola, sobra pro Lautaro Dias, que empurra pra dentro do gol. Vai lembrar de novo, depois de novo, mais uma jogada onde o Santos não chuta, né? Também tem que falar isso. Uma crítica geral ao time é a falta de coragem pra chutar, que esse time apresenta, que é uma coisa assustadora. O Santos tem que melhorar nisso. Agora, vamos fazer um jogador? Brazão, muito mal hoje, né? Ele teve 2 chances. Uma ele falhou, que foi o gol do Grêmio, mas graças a Deus foi anulado. E a outra ele não teve chance, que foi no toque do Edenilson. Então, foi mal, porque teve 2 chances, uma ele falhou. Então, pra mim foi mal. Mike, horroroso. A partida do Mike hoje foi terrível. Não dá, esse cara tá desligado, ele tá fora de sinal. Esse cara tá jogando, é inacreditável.
Duarte cobriu muito o Mike, mas cobriu muito. E eu anotei algumas vezes que ele tava cobrindo o Mike, depois talvez eu faça um vídeo só sobre o Duarte, porque, rapaz, eu achei interessante. Às vezes ele sai e me preocupa um pouquinho, às vezes, porque ele sai pra fazer jogada, e aí quando volta ele não tá lá pra marcar, então isso me assusta um pouquinho. Mas eu acho que com o tempo o Duarte deve ter um encaixe legal pra mim. 3-5-2 ia ser bom, porque aí, vamos falar, ele sai, teria 2 zagueiros ainda, né? Mesma coisa do Denis Fria, mesma coisa do Luan Pérez, né? Então, pra mim, tá pedindo já um 3-5-2, né? O Santos, tá? Luan Pérez jogou muito mal mesmo. Lento, péssimas decisões, falta firmeza. Luan Pérez não tá numa boa sequência, faz 2 jogos já, foi mal contra o Bragantino, foi mal novamente nesse jogo. E ao lado dele o Escobar, que foi terrível. Sério, acho que foi a pior partida do ano do Escobar, talvez. Muito mal na defesa, tá? Vale lembrar que o primeiro gol do Grêmio que foi anulado sai justamente de um bote ridículo que ele dá no Alisson. Terrível, ridículo, completamente ridículo. E, cara, jogou mal. Hoje o Escobar jogou mal, não tem defesa. Hoje o Escobar teve um jogo bem terrível mesmo. Schmidt, eu acho que tava muito violento no jogo. Não querendo usar a palavra violento no sentido de agressivo só, mas ele tava muito chegando, sabe? Eu tava até com medo dele ser expulso, não tava ajudando tanta armação, não gostei muito da partida do Schmidt hoje não. Barreal pra mim talvez tenha sido o pior em campo, talvez, tá? Deixo bem claro, talvez. Errou todos os passos que tentou, ele tá tentando jogar mais como armador ali, como meia no lugar do Vitor Hugo, não tá dando certo. Aí ele abre pra ponta, tenta centralizar o Roleiser fica mais longe da área, porque ele que vai pro ataque, porque ele não sabe abrir no meio, ele abre indo pro ataque. Então, hoje a partida do Barreal foi bem ruim, tá? Bem ruim mesmo. Zé Rafael, acho que o primeiro tempo dele tava meio desligado, perdendo algumas bolas, errando alguns passes bestas, mas no segundo ele melhora muito e com certeza, talvez, o melhor jogador do Santos, tá? Talvez tenha sido o Zé Rafael. No meio, o Roleiser, eu acho que ele tem passe, ele tem a coisa, ele é diferente. Só que fisicamente ele tá muito abaixo, cara. Eu não sei o que acontece com o Roleiser, mas pelo amor de Deus, dei um físico pra esse homem. Guilherme hoje foi horroroso, tá? Hoje, com todo o respeito ao Guilherme, não tô vendo a perseguição nem nada, mas o Guilherme jogou muito mal. Ele tenta, né? Ele tenta, a gente sabe que ele é esforçado, mas eu falo, o Guilherme, eu sinto falta do Guilherme do Paulista de 24. Aquele Guilherme que ele sabia que não era craque, pegava a bola e tocava rápido. Pegava a bola e tentava tirar ela rápido do pé. Esse Guilherme, ele acha que é craque, então ele quer o tempo todo fazer a jogada mais difícil. Isso atrasa todo o jogo do Santos, cara. Isso acaba, complica todo o jogo do Santos. O Guilherme é um ótimo jogador útil, se ele entender que ele é um jogador útil e não o Neymar. Então, Guilherme, por favor, muda. Não vai mudar, mas tá bom. Lautaro Dias, espetacular, né? O Lautaro, ele tem ganhado confiança, ele tem tentado. Tem uma hora na área que ele pega, domina, pepeca e chuta pra longe, mas ele pega na bola, pepeca e chuta, sabe? O Lautaro, ele tem sido aquele cara diferente no Santos, aquele cara que a gente precisa. Então eu gostei muito da partida do Lautaro Dias hoje, muito mesmo, tá? Uma ótima partida. De quem entrou do banco, Rincon. Cara, o Rincon, ele parece que tá... Eu até briguei, parece que ele é um NPC mal programado. Muitas vezes a bola tá vindo, já tem um cara marcando, ele vai tentar marcar o cara. Às vezes ele dá um chute, uma street dance, ele tá meio aleatório, o Rincon, assim. Não achei horrível hoje, não. Fez alguns desarmes, começou algumas jogadas, mas... Sei lá, o Rincon ainda... Sabe, parece que ele tá lá porque não tem outra opção. E isso me preocupa. Espero que o Arão melhore, porque ele tá precisando de um volante um pouco mais qualificado que o Rincon. Igor Vinícius também não acho que entrou muito bem, fez faltas bestas, também não foi a grande solução. E aí a gente volta a falar, não tá na hora da gente ver o Sherman, né? Tava na hora da gente ver o Sherman, mas tudo bem, tudo bem. Seguindo, a gente tem quem entrou mais tiquinho, entrou parecendo uma pedra, perdeu um gol único, a chance que ele teve. Eu acho que ele tem alguns passos interessantes quando ele fica mais atrás, né? Ele achou umas boas bolas, mas, cara, muito falta de mobilidade, tem perdido gols, tiquinho irreconhecível, sério. E aí vamos para as duas substituições que mudaram o jogo. Robinho Júnior, que entrou bem, no começo errou algumas bolas, mas logo depois se recuperou, jogou bem, foi pra cima, sem medo. Isso é muito importante para um menino da base. Eu acho que o Robinho Júnior, eu não achei que ele poderia estar no time profissional, tá? Ele não é titular nem no sub-20, pra quem não sabe, direto. Mas ele tem mostrado potencial. Vamos treinar esse menino, só não acho que... Tipo, hoje ele entrou e mudou o jogo, né? Mas a gente tinha que ir com calma com ele. Ficou muito preocupado de queimar o Robinho, porque ele tem muito potencial. E o Souza, pra acabar. Souza, cara, em 5 minutos que o Souza entrou, ele mudou a partida.
O Souza, toda bola que o Escobar perdia, ou o Escobar roubava, perdia a bola logo depois, ou que o Escobar roubava e dava continuidade da jogada, o Souza roubou e deu continuidade da jogada. E simplesmente isso fez o Santos sair amassado pelo Grêmio e amassar o Grêmio. O Souza foi um jogador muito diferente hoje, tá? E desculpa, pra mim, com todo respeito ao Vojvoda. Insistir com o Mike, insistir com o Escobar, eu acho que os dois maiores erros do Vojvoda hoje em dia. Voltaria a montar só aquele 3-2-3-2, ou que jogo contra o São Paulo. Eu acho que tem que, às vezes, pegar algumas fórmulas. Eu acho que 3 zagueiros dava pra pensar. Eu acho que o Vojvoda é muito criativo. E tá na hora de ser criativo, mas entender algumas coisas que funcionam e outras que não, porque isso pode custar muito caro. E hoje custou a vitória, tá? Custou a vitória, que o Santos deveria ter feito um jogo muito melhor. Infelizmente, não conseguiu fazer. De certa forma, calma, afinal o Vojvoda tá começando agora, mas a gente já percebe que o Santos tem que melhorar, tá bom? Peço like, curtida, sua inscrição, um forte abraço, meus queridos. Peço novamente o hype, aí todo o apoio que vocês puderem dar, compartilhe o vídeo. E agora eu fui. Amanhã tem análise tática, tá? Dessa vez eu gravei o jogo. E mais do que gravar o jogo, eu anotei aqui os momentos da partida, tudo bonitinhos. Então esperem bastante vídeos táticos aí, tá? Até porque também final de semana a gente vai estar aqui provavelmente para ver a partida contra o Ceará, se eu não estou enganado. Então fiquem espertos que já tem vídeo também, tá bom? Forte abraço, agora eu fui.